Queridos filhos, amado povo de Deus, deste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Edson, voluntários do santuário da obra Evangelizar, é com grande alegria que nós lembramos 8 anos deste santuário que foi sagrado, dedicado e elevado de paróquia a santuário. Nós fazemos a missa, a parte eucológica, as orações de aniversário de dedicação, mas eu decidi com a equipe litúrgica manter a liturgia do dia para que a cadência do advento fosse preservada. No final da missa, nós vamos resgatar algumas imagens. A televisão me mandou um material jornalístico nessa manhã e nós vamos exibir com algumas imagens que foi da dedicação deste santuário. A liturgia de hoje, ela nos coloca o Evangelho na segunda semana do Advento. Uma segunda semana onde Lucas nos coloca propositalmente Jesus na sua casa. Sua casa, Nazaré não. Os outros evangelistas, que não Lucas, mas outros que falam do mesmo fato, nos faz perceber que é Cafarnaum, a casa de São Pedro, que tornou-se a casa de Jesus. E lá acontece um fato significativo. Quem estava lá? Lucas faz questão de citar. Quem eram eles? Os teólogos, os legisladores da lei. Por isso ele cita doutores da lei, cita os fariseus, vindo de todas as aldeias. Mas é impressionante que para Lucas tem um significado muito especial dizer que era da Galileia, era da Judeia e cita uma cidade, Jerusalém. Então, são pessoas que vieram, que estavam no contexto realmente que entendiam a lei. Mas Jerusalém não aparece por acaso. Para Lucas, Jerusalém nunca é o acaso. Lucas vai depois lembrar que Jesus caminha a vida inteira rumo a Jerusalém. Depois entenderão melhor. E Lucas diz algo impressionante. A virtude do Senhor o levava a curar. Lucas quer dizer que Jesus, no seu interior, pela ação do Espírito, lembremos do batismo de João, e esse texto, ele vem logo depois de uma das manifestações da messianidade de Jesus. No texto de Lucas, o batismo de Jesus, e essa seria a primeira manifestação de Jesus, o Messias. No seu interior, movido pelo Espírito, pela ação de Deus, ele curava. Meus irmãos, essa é a ação de Deus, essa é a ação do Cristo, curar. Só que nós não podemos limitar a palavra curar, e isso Lucas vai lembrar, as curas físicas. A primeira leitura do profeta Isaías nos fala dos sinais do Messias. O profeta vai lembrar: criai ânimo, não tenhais medo. O profeta Isaías vai nos lembrar com muita clareza que de fato nós iremos ver muitas curas. Nós veremos coxos andarem, nós veremos mudos, como diz o texto, desatar a língua. Nós veremos no deserto uma torrente de água que vai vivificar. Portanto, a promessa do Messias
Ontem, se vocês lembrarem, fala de um novo céu, uma nova terra. E essa nova terra, esse novo céu, se dá em Cristo, o Messias. Então, o conceito de curar não é a cura somente física. E isso nós vamos ver no texto. Conta o fato, Lucas, que de fato a casa de São Pedro estava cheia de gente. Na porta, na janela, nos arredores. Não pense num grande espaço, espaços pequenos. E nesse contexto, eles tomam uma atitude inusitada. Sobem no telhado, tiram as telhas e descem. É impressionante, e aqui um dos aspectos, como é importante. Aqui, Santo Ambrósio, depois vários santos, São Beda, nos comentários do Evangelho de hoje, falam exatamente isso. Como é importante quando encontrarmos uma pessoa doente, quando encontrarmos uma pessoa debilitada, a igreja ser e ter pessoas, ministros, que levem esta pessoa a ter de novo esperança em Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja, que Lucas no final vai dizer, e todos ficaram maravilhados. É nossa missão. Como é importante, filho, quando nós nos deparamos, estamos no Covid, e se não é na família, é gente próxima, que ou está isolado em casa, com problemas respiratórios, implicações no pulmão, pessoas que morreram. Como é importante nós sermos essa presença de Deus, a dizer a estes doentes, que a esperança está em Jesus. Segundo ponto, não só dizer, mas sermos aqueles de conduzirmos os doentes a Jesus Cristo, conduzirmos os doentes aos sacramentos. Aqui explicitamente um sacramento está embutido, o sacramento da confissão. Como é importante nós sermos esta presença na vida dos outros. Não sei se entendemos, mas é nossa missão despertar a esperança em Jesus. Segundo, de sermos instrumentos, condutores, de sermos aqueles que, se preciso, pegar no colo, como faz o bom pastor, e levar até Deus, não deixá-los no seu leito, não deixarem na sua cama, na prostração, no desânimo. A doença, quando é muito prolongada, e aqui entenda, a doença física e a doença da alma. A doença física entendemos, mas não esqueçamos a doença da alma, que é o pecado. Ela faz a pessoa ficar na cama, prostrada, sem ânimo. O pecado tem consequências. Quem escutou a experiência de Deus hoje, escutou. Um homem, um filho de Deus, não importa de onde, diz ele ser do Paraná, que cometeu adultério, e fruto do adultério, uma criança. O arrependimento, sim, mas eu disse, o remédio amargo é o perdão. O remédio amargo é você, uma bênção à criança, mas é uma cruz. O remédio amargo é buscar a confissão. O remédio amargo é o perdão. Temo que isso só tenha acontecido pela gravidez. Porque às vezes parece que o problema é a gravidez. Se não tivesse gravidez, não teria problema. Mas não estou julgando, só estou orientando. Veja que o Evangelho nos fala que eles destelharam e colocaram, e Jesus diz uma palavra inusitada, parece sem propósito. Por que Jesus, Lucas nos fala? Primeiro diz quem é que estava lá dentro da casa. Os que entendiam de teologia, os que entendiam de Bíblia. Mas Lucas nos diz que o Senhor disse:
claramente: teus pecados estão perdoados. Por que Jesus teria dito isso? Qual o objetivo? Jesus está, e Lucas faz questão, de forma grandiosa, majestosa, mostrar que o Filho, que Jesus é o Messias. Ele tem esse propósito. Por quê? Só curar? Vamos ser honestos, quantos santos não fizeram cura? Milagres não só aconteceu quando Jesus estava na terra. Muitos santos fizeram milagres. Mesmo no Antigo Testamento, teve profetas que ressuscitaram mortos. Multiplicação dos pães não é uma exclusividade de Jesus. No Antigo Testamento já teve. A viúva de Sarepta, Eliseu, Elias. Curas. É Deus sempre que faz. Mas não foi uma exclusividade de Jesus Cristo. Não é aí que reside a sua messianidade. A sua messianidade, o ser ungido do Senhor, movido pelo Espírito, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias esperado, reside em perdoar pecados. Isso só Ele pode fazer. Lembra que eu falei da palavra Jerusalém? Por que Lucas faz questão de citar Jerusalém? Porque o que ele perdoou naquele homem, é em Jerusalém que ele perdoará a humanidade. Lá, ele perdoa um homem, sem nome, mas prefigura o que ele fará na cruz, perdoará a humanidade toda. E é impressionante, porque Jesus, quando eles dizem é um blasfemo, então quer dizer, curar eles aceitavam, mas perdoar os pecados não. Aí está a blasfêmia. Jesus quis dizer: ah é? O que é mais fácil dizer? Vocês estão em dúvida quem sou eu? Para que acreditem, já que vocês não podem perceber que os pecados dele estão ou não perdoados, que isso não dá para medir, isso não dá para provar 2 mais 2 são 4. Para que tenham certeza que o que eu falei é verdade, eu perdoei os pecados. Homem, levanta, pega teu manto, tua cama e vai. Compreenda que todo milagre, toda cura, até uma reanimação, para não dizer ressurreição de Lázaro, tem o objetivo da salvação. Por isso nós cantamos com tanta veemência o salmo de hoje: eis que vem o nosso Deus e Ele vem para salvar. Não está dito curar. Se fosse a palavra curar, era só curar. Salvar está no bojo da salvação, a cura. Salvar é mais do que só curar. Portanto, nós abrimos a segunda semana do Advento nessa perspectiva. O Senhor vem para nos salvar, curar o que tiver no seu querer. Alguns cura, outros não, mas todos morrerão. Mas a salvação, às vezes é cura física, mas é a salvação por completo e por inteiro. Por isso Lucas abre a segunda semana do Advento, que o Senhor vem para curar. Mas as pistas, as nossas reflexões continuam. Será que no meio de tanta pandemia, de tanto sofrimento, de tanta gente que está prostrada, nós somos essa pessoa a exortá-los a ter esperança em Deus? Ou somos cristãos desanimados e nós estamos sem esperança? Segundo, será que individualmente e como comunidade nós somos aqueles que levam até Jesus, mesmo que precise de iniciativas diferenciadas, destelhar a telha, tirar a telha, tirar o telhado? Isso mostra que eles foram resilientes, persistentes, não desistiram. Persistir. Eles podiam ter ido, vindo aquele aglomerado de gente, tchau, não vale a pena. Mas eles foram criativos. Na evangelização nós também precisamos.
Para ajudar os outros nós precisamos. Além de celebrarmos a dedicação dessa igreja e da sua elevação a santuário há 8 anos, hoje também se celebra Santo Ambrósio, um santo inusitado. Ele era filho do governador, ele era romano, filho de um governador que cuidava das Gálias. Ele não era romano, perdão, ele era alemão. Santo Ambrósio foi para Milão, mas não era nem batizado. Nós estamos falando do ano 300, onde por uma razão outra, não vou adentrar porquê, ele era católico, fervoroso, mas se esperava para fazer o catecumenato na fase adulta. E ele já tinha intenção de fazer o catecumenato, tanto que ele já tinha dado o seu nome para o bispo. Mas ele era governador, eita, ele era o governador, ele era ali em Milão o responsável do Império Romano. Foi quando morreu o bispo que era o catequista dele. Vamos esmiuçar. E de repente começou uma confusão, porque lá em Milão era o final, a decadência do Império Romano, na verdade, ano 300. Mas tinha uma grande briga entre os arianos, que era uma heresia, e começou uma disputa. Ambrósio foi até a Catedral de Milão para manter a paz, não foi com outro objetivo, mas ele era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem religioso, apesar de não ter sido iniciado na fé cristã. Com 36 anos, ele foi aclamado bispo. Por 7 dias ele relutou, mas por 7 dias, o clero na Catedral de Milão e o povo fora gritava: queremos Ambrósio. E ele se tornou, foi aclamado, foi batizado, ordenado padre e bispo. O que eu quero dizer? Você percebe como Deus age? Como Deus se vale das pessoas. E esse homem foi um dos homens que, do ponto de vista disciplinar, litúrgico, do ponto de vista moral, do ponto de vista pastoral, ele deu para o Ocidente uma contribuição única. Morreu com 60 anos, mas um homem que Deus pegou lá. Me faz pensar um Paulo, que usou toda a sabedoria dele na administração, no governo, na retidão, e falou: eu preciso de você na igreja que está dividida. Ele era formado em oratório, ele tinha um latim clássico, por mais que o latim já não era mais falado quase, mas ele tinha um latim, e veja como Deus usou. Ele fazia uma oratória tão perfeita, tão bem estruturada, com palavras tão precisas, com tanta articulação na oratória, que tinha um jovem perdido em Milão, que foi não porque era católico, foi para ouvir o orador, pela oratória, gostou da estrutura, e ao ouvir a estrutura, se apaixonou pelo conteúdo. Santo Agostinho. São coisas que eu gosto de contar, porque para a gente perceber como Deus se vale das nossas contingências, como se valeu daquele homem, fazendo com que aqueles que estavam lá de curiosos entendesse: aqui não tem um curador, aqui não tem um milagreiro, quem está aqui é o Messias, que salva,
Nós estamos completando 8 anos de dedicação dessa igreja. E é nossa missão e é nosso dever santificar, ajudar, remeter ao céu e levar as pessoas a serem comunidade. É verdade que a pandemia fez com que a gente tivesse que recuar em alguns aspectos presenciais, mas avançar naquilo que é nossa missão. Quantos sacerdotes aqui não estão celebrando, não na pandemia, porque foi preciso diminuir, atendendo confissões, o quanto a nossa ação social não faz na dimensão caritativa. Portanto, meus irmãos, hoje também é dia de rezar, que este santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e se Deus quiser, à frente, segundo a vontade do nosso arcebispo, se assim o quiser no futuro, também declarar co-padroeiro Jesus das Santas Chagas, mas hoje Nossa Senhora de Guadalupe, oficialmente, cumpra que nós consigamos cumprir aquilo que nos foi conferido.